Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Obrigado, bem. Aquele ali podia desligar também. Obrigado. Vou tentar economizar o gargantão que vai. Final de semana vai ser pegado. Eu convido os irmãos a acompanharem suas Bíblias os versos 22 ao 34 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Diz assim, a palavra do Senhor. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não armazenam, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito maior valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Tem que ter coragem para dizer amém para esse texto, hein? Esse é daqueles, né? Esse é daqueles. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. O meu pedido ao Senhor, ó Pai, é que saímos daqui capacitados, ó Pai, a uma vida conformada com a Tua vontade, santificados, ó Deus, mais amadurecidos nessas verdades espirituais tão profundas que vamos aqui, ó Deus, pensar. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Irmãos, esse é o texto. É o texto mais completo, está lá no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 6. Mas aqui Lucas, ele aplica esse momento aqui, dentro destes episódios que começaram logo no comecinho do verso 12. Jesus falando às multidões, na primeira parte dos versos 12, dos versos 1 ao 12. Isso, dos versos 1 ao 12. Nós vimos que uma pessoa aparece dentre a multidão e argue Jesus por causa de problemas pessoais, familiares, administrativos. Quanto à herança, eu agradeço os irmãos puderem se concentrar mais ao meio, porque esses ventiladores vêm certinho aqui para mim, eu falando, a garganta ela vai embora. Eu agradeço compreenderem aí a falta do vento na frente. E Jesus diz, vimos na semana retrasada, não é? Na verdade, a primeira parte não é nem exatamente essa, está lidando com as motivações verdadeiras. A segunda parte é que Jesus vai também, mais uma vez, falar
com aquele homem dos versos 13 até o 21, com aquele homem que o argue quanto à sua herança. Jesus diz que ele não tem responsabilidades em lidar com problemas terrenos, mas tem muita responsabilidade em cuidar da vida daquele homem diante das coisas externas, das coisas eternas, melhor dizendo. Então, no começo, até agora, Jesus estava lidando com questões gerais, que lidavam com o povo, uma multidão que o texto diz que vinha seguindo Jesus. Agora ele muda o sentido da abordagem, e o verso 22 vai dizer que ele se dirige aos seus discípulos. Agora a coisa é mais direcionada. Agora tem provavelmente muita gente ainda em volta ali, mas ele pega os discípulos a fim de ensinar algo que seguramente naquele contexto ali vinha sendo saliente, vinha sendo um fracasso pessoal, talvez, daqueles homens, ou didaticamente o Senhor Jesus vendo alguma situação que precisaria que os discípulos aprendessem com as exortações que vão vir aqui, quanto às preocupações da vida. Irmão, se a preocupação é uma atividade tão inútil, conforme o texto nos diz, por que ela consome tanto da gente? Nós vemos Jesus aqui num discurso muito objetivo, deixando bastante claro a inutilidade da preocupação, mas ela consome a nossa energia de uma maneira, algumas vezes, muito angustiante. Aqui Jesus vai dar algumas das razões porque aquilo que eu vou deixar bem claro daqui em diante, a preocupação descontrolada. Esse texto não nos estimula a sermos negligentes ou desligados. Não, Jesus não está propondo isso em momento algum. Pelo contrário, encontramos em muitos outros textos a necessidade do zelo com que fazemos. O próprio apóstolo Paulo insiste, tanto em Corinto como aos Coríntios, como também... tem outro texto que não vem à minha cabeça, mas ele diz que nós devemos fazer, Filipenses, né? Colossenses 3:23, tudo que fizermos, façamos para Deus e não para homens. Paulo fala também aos Coríntios a mesma afirmação, se é para fazer com zelo e com excelência. Então, certamente, nós não temos aqui uma orientação nas Escrituras para um relaxo, uma falta de zelo, uma falta de cuidado, diligência com as coisas que fazemos. Certamente não é isso. Mas, certamente, o Senhor Jesus está olhando para a preocupação dentro da perspectiva de algo que nos inutiliza. Olhando para a preocupação dentro da perspectiva quando ela se torna algo pecaminoso. E, normalmente, esse tipo de preocupação está atrelado, normalmente, se formos colocar por categorias, no primeiro momento está atrelado a bens materiais, que já vimos que era o problema do contexto anterior, daquele jovem, que argui o Senhor Jesus quanto que ele achou que estava sendo roubado lá na herança. E também as questões físicas, saúde. Mas, geralmente, a coisa caminha descontrolada no que diz respeito à preocupação diante das necessidades materiais, das seguranças que nós encontramos ou achamos que temos em coisas, em bens, em posses. Falamos disso bastante semana passada. Então, aqui no texto, depois de nessa abordagem que o Senhor Jesus está fazendo, depois de ele provar que todo tipo, ou melhor, esse tipo de preocupação descontrolado ou descontrolada é má, ela faz mal, o Senhor Jesus vai fornecer soluções, ou uma solução bem simples, bem prática, uma solução que geralmente a gente não gosta de ouvir, porque a gente quer alguma coisa material para crer. E o Senhor Jesus não propõe, não dá uma solução material para combater a preocupação descontrolada. Mas a gente geralmente quer o material. Mas essa expectativa de crer na solução que
que o Senhor Jesus traz para as nossas preocupações descontroladas é o que diferencia o crente do não crente. É o que diferencia aquele que tem confiado no Senhor em tudo e aquele que confia desconfiando ou sequer confia. Então, no verso 22, vemos Jesus aqui advertindo os seus discípulos. Isso é uma coisa que se destaca no contexto do capítulo, repito, porque tem uma multidão em volta e ele agora fala para aqueles imediatos ali ao redor dele, que eles continuarão o seu ministério quando Jesus morrer e for assunto aos céus, eles continuarão. Eles precisam aprender a lidar com isso aqui. Então Jesus pega esses homens e os adverte assim de forma bem pessoal a não terem preocupações com necessidades materiais. Jesus acrescenta que eles não devem nem sequer ter preocupações com questões fundamentais, básicas, como comida e roupa. O cuidado que o Senhor Jesus tem nesse texto de mastigar algumas áreas bem específicas. Eu creio que a instrução de Jesus aqui a esses discípulos de não se preocuparem com essas questões temporais, mas que em algum momento a gente pode pensar, mas como assim, pastor? Olha o que diz o verso 23. A vida é mais do que comida. O Senhor Jesus não está dizendo não coma. Ele não está dizendo não se vistam, andem rasgados, esfarrapados ou desnutridos. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O que Jesus está ensinando é não tenha uma preocupação descontrolada com isso. Por quê? Porque a vida é mais do que comida. E o corpo ele serve para mais coisas do que apenas para você botar roupas. Nós sabemos que isso não é nenhum exagero. Em alguns casos, em algumas situações, talvez nós já tenhamos até experimentado. Isso é uma coisa até chocante, né? Não são poucas as pessoas que se sentem infelizes por não, vou colocar aqui genericamente, mas o que veio na minha cabeça foi um sapato, uma bolsa, uma roupa, uma ferramenta. Uma coisa que a gente simplesmente quer porque quer. A gente decide o nível de urgência daquilo e ficamos infelizes se não temos. Eu creio que o Senhor Jesus está falando para a gente também. A gente decide o nível de exigência, de necessidade de determinada coisa, completamente temporal, e ficamos infelizes, angustiados. É um tipo de preocupação escravizadora. Então Jesus diz para aqueles homens que talvez estivessem com os olhos meio esbugalhados, como assim, Jesus? Não me preocupar com comida e nem com roupa? Por quê? Porque a vida, que nós vimos no contexto anterior, a preocupação do Senhor Jesus com a vida, lá no verso 21, o Senhor Jesus termina aquele discurso ali em relação àquela parábola daquele rico insensato, que via nos bens o motivo da sua felicidade, estava esquecendo-se da vida que o Senhor lhe deu, da vida que está em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus termina no verso 21 dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Acha que a vida é ter algo que eu decidi, a urgência, a importância, e eu quero isso a qualquer custo para definir o quanto eu sou feliz ou não. Mas em que sentido Jesus está dizendo que a vida é mais do que comida? Obviamente, embora seja verdade que tanto a comida quanto roupa, vestimentas, né, são importantíssimas para a qualidade, né, da vida física, humana, a vida que recebemos em Cristo Jesus, ela é muito maior do que qualquer outra coisa que possamos obter. Mas, pastor, isso eu sei. Pois é, amados, aí é que está o problema. Nós não estamos lidando com alguma coisa que a gente não sabe.
É exatamente aqui que mora o problema. Não estamos lidando com algo que seja uma grande interrogação ou uma descoberta teológica que alguém fez, e você vai tirar a grande sacada aqui agora. Não, estamos lidando com verdades que nós sabemos. A vida que recebemos em Jesus Cristo é muito maior do que qualquer roupa, comida, coisas, bens que a gente possa adquirir. Mas na prática a gente ficamos enfurecidos, ficamos aterrorizados, amedrontados, quando determinadas coisas que determinamos como importantes ou imprescindíveis, mas são temporais, não têm poder para gerar a vida que recebemos em Jesus Cristo, mas nos causam uma infelicidade, uma amargura, uma angústia, que gera preocupações descontroladas. Na verdade, no primeiro momento, elas não geram preocupações descontroladas, não. Essas exigências geram comprometimentos financeiros descontrolados, que vão gerar preocupações descontroladas. O peso que damos, aquilo que não produz a vida que recebemos de graça em Jesus Cristo, cria embaraços na nossa vida espiritual que promovem preocupações horríveis, que nos colocam num estado de ansiedade, de depressão, de medo. Muitas vezes insuportáveis. É um exemplo bem claro disso lá no contexto do Sermão do Monte, que é o texto mais completo, Mateus 4:4, quando Satanás vai desafiar Jesus a dar uma ordem para que as pedras se tornem pão. Aí Jesus responde, baseado no mesmo princípio que ele está ensinando aqui, que a vida é maior do que as coisas. Ele diz lá no 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o quanto a palavra de Deus que me dá vida, ela realmente me satisfaz a ponto de substituir plenamente as minhas coisas que eu decidi que são urgentes ou imprescindíveis, apesar de serem temporais, passageiras e não têm poder para gerar aquilo que Cristo já gerou em minha vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a vida de Cristo, ela era sustentada por muito mais do que apenas comida. A vida de Cristo era sustentada pela vontade soberana de um Deus que provê todas as coisas. Não o livrou daquele momento dificílimo da tentação com o próprio Satanás no deserto, mas o proveu com a capacidade de fazer escolhas que o conformaram, que o colocaram debaixo da vontade do Deus, da palavra de Deus que lhe confere vida. Então, se a vida é mais importante que a comida, se eu preocupar com comida, sem dúvida alguma, ou com roupa, ou com qualquer coisa temporal, é uma questão menor. Não é algo sem importância, mas não é tão importante a ponto de tirar minha alegria, minha esperança, na vida que já recebemos em Jesus Cristo. E a razão pela qual essa preocupação ansiosa é errada, essa preocupação ansiosa, ela é pecaminosa, está nos versos 24 a 27. Eu vou andando aqui, você pode ir acompanhando na sua Bíblia, eu vou estar ponteando o que está nesse trecho. Essa preocupação ansiosa pela comida, pela roupa, pelas coisas que nós normalmente... Aqui, o Senhor Jesus está usando como figura de linguagem aquilo que era, talvez... Comida sempre será uma necessidade, né? Mas naquela cultura, no primeiro século, com as dificuldades daquelas pessoas naqueles dias, até mesmo por se identificarem como cristãos, havia muita perseguição, em alguns momentos até para comprar comida, talvez para se vestir melhor.
Então, isso não é, obviamente, talvez não seja a mesma exigência para um século XXI. Então, trate aí do seu coração aquilo que tem sido objeto de veneração, de adoração, de uma coisa temporal que não pode dar vida, a vida que Deus te deu, mas te traz um peso de morte por não tê-la, uma dor, uma angústia, uma insegurança incompatíveis com a vida que recebemos em Jesus Cristo. Essa preocupação ansiosa por coisas temporais é escravizadora. A loucura, irmãos, da gente se preocupar obsessivamente com coisas, e aqui vou usar a ilustração do texto, com comida e roupas, é a ilustração que Jesus usa aqui, mas ele vai fazer isso apenas como uma ponte para chegar lá no corvo e no lírio. Vai fazer uma ponte para nos levar para pensar essas duas outras figuras usadas aqui. Interessante que são ilustrações tiradas da própria realidade da natureza criada por Deus, né? E essas duas realidades aqui, do reino animal e, se for planta, é do reino vegetal, né? Sem dúvida, o corvo e o lírio são testemunhas, na figura que Jesus usa, testemunhas materiais até na prática, né? Da absoluta e fiel provisão, tanto de comida quanto para roupa, que Deus dá para os seus. O corvo, o pombo, era naquela cultura, quem não tinha recursos financeiros para levar uma oferta ao templo, comprava lá a pombinha, que era aceita como a oferta do pobre, de tão barata que ela era. Um animalzinho, vamos dizer assim, insignificante, nos traz uma lição absurda sobre a fidelidade de Deus para nos suprir com comida. Não é? O mais insignificante serzinho, vamos dizer assim, para aquela cultura, eu diz ao corvo, ele não armazena em celeiro. Ele vai, come o que tem que comer e volta, e no dia seguinte tem de novo. Como fez lá o rico, né, que vimos na parábola semana passada. E ele tem, Deus supre os seus, seja o mais insignificante corvo, ele é plenamente suprido. Agora, o lírio sempre me chamou a atenção. Uma das coisas que eu me lembro muito, quando eu estava no meu 2º ano de seminário no Palavra da Vida, eu estagiei numa igreja, alguns já ouviram isso, estagiei numa igreja chamada Comunhão Cristã em Atibaia. Eu fui convidado para pregar num domingo, estava muito frio, e nós viemos do Rio, e por mais que tivéssemos casaco, nada era suficiente para o frio de Atibaia, né? E muito menos tínhamos dinheiro para comprar. E eu preguei naquela noite, lá naquela igreja, e usei meus filhos para ilustrar o lírio. E a minha esposa. Pedi para a igreja olhar para eles. E falei assim, vocês estão vendo como meus filhos estão muito bem arrumados, agasalhados, com casaquinho, com roupa, esposa, todo mundo bonito. Lírios do campo. E eu não tinha a menor condição de comprar nada do que eles estão vestindo. Nós ganhávamos roupas novas, a maioria das vezes sem pedir. Sem pedir. Na maioria das vezes. Eu vivi isso aqui muito, muito, muito fortemente. Essa realidade de Deus levar o pão e vestir meus filhos e minha esposa, porque eu não tinha dinheiro mesmo, só tinha para poder estar no seminário. Que experiência espetacular pensar nisso. Mas o lírio, irmãos, também era tido naquela cultura como uma flor de beleza passageira. Porque muito rapidamente o lírio abria. E aproveite, enquanto está aberto, porque o vento oriental, quente,
daquelas terras muito rapidamente fazia com que o lírio murchasse e apagasse, virasse de novo, virasse pó e se dissolvia. Aí o texto vai e diz que se essas coisas insignificantes como corvos e lírios recebem tão generosas provisões de Deus, será que os filhos de Deus, aqueles que Ele salvou em Jesus Cristo, não receberão provisão maior? Eu creio que a nossa resposta rápida a isso é sim. É claro que sim. Mas aí volto para a pergunta lá do começo da mensagem. Por que então que a gente sofre tanto? Por que a gente gasta tanta energia? Se cremos nesse Deus que das coisas mais simples e belas Ele faz surgir e faz sumir, como Deus, Ele provê todas as coisas. Eu sei que Ele faz isso por mim. Então, por isso que eu comecei dizendo que nós não estamos lidando com verdades que não conhecemos. E aqui está o grande desafio da nossa fé: crer no que confessamos. Há uma grande vergonha nisso. Eu preguei lá em Estiva domingo sobre a morte da morte. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala para os crentes ali, que eles devem ter vergonha, é por estarem dentro da igreja e não conhecerem o Senhor. Tenham vergonha disso. Né? Eu tenho muita vergonha quando eu me deparo com as Escrituras, coisas que eu intelectualmente digo que sei e muitas vezes me pego pecando. Porque isso aqui, tecnicamente, a gente sabe. Mas por que isso nos tira tanto vigor, energia, alegria, esperança? É muito interessante que essas ilustrações do corvo e do lírio estão separadas aí, como se fossem parênteses, pelos versículos 25 e 26, que nos dão uma terceira razão pela qual a preocupação com comida e com roupas é inútil. Vamos ler rapidinho 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Parece que é um parênteses entre a figura do corvo e o do lírio. Quando o Senhor Jesus diz que a preocupação ansiosa, ela não tem poder nenhum para gerar mais um milésimo de segundo, muito menos uma hora, a nossa vida. Posso me empenhar a fazer de tudo, que não vamos conseguir prolongar nada a mais na nossa vida, nada que já não tenha sido determinado por Deus. A preocupação ansiosa sobre comida e roupa, ela é completamente insensata. Completamente insensata. Por quê? Porque ela revela falta de confiança em Deus e suas promessas. Por isso, no final do verso 28, Jesus chama aqueles homens que seguramente estão andando com ele, são seus discípulos, daqui a pouco vão assumir o ministério público de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação e estabelecendo a igreja em Atos. Pois para esses o Senhor Jesus está dizendo: homens de pequena fé, porque vocês sabem o que eu estou falando, porém não creem. Está falando comigo? Está falando contigo, Paulão? Está falando com a gente? Homens de pequena fé. Irmãos, a luta com as questões materiais, em relação à nossa confiança nas promessas do Senhor, é que as coisas materiais elas podem ser vistas, tocadas. Por mais que desapareçam como o lírio quando bate o vento oriental, como a grama que vai virar fogo quando no deserto, o mato no deserto, é chamado aqui no texto de erva, que com o vento forte e quente
ela rapidamente vira palha e pega fogo muito rapidamente, não sobrando nada. A gente tem um sentimento equivocadíssimo de crer e confiar no que vemos. E a fé não está enraizada no que vemos. A fé ela está completamente fundamentada naquilo que não é visto. Hebreus 11:1, sabemos, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não. A gente sabe disso também. Mas a gente quer o que vê. Encontramos seguranças naquilo que tocamos. O problema é que as coisas que são eternas não são vistas. Mas as coisas temporais, passageiras, que não promovem, não dão vida, essas são vistas. E a gente faz escolhas tolas, muito rapidamente, pelas coisas que se veem. E deixamos num segundo plano as coisas eternas. E quando a gente busca coisas materiais, como roupa, comida, que é o exemplo do texto, a gente busca aquilo que a gente consegue ver. A gente procura o material. E assim a gente vive segundo o que vemos e não pela fé. Essa expressão, viver pela fé, ficou muito banalizada na nossa realidade evangélica. Viver pela fé se tornou sinônimo de dar tudo o que você tem, de fazer alguma coisa muito louca. Porque isso só uma pessoa com muita fé para fazer. Aonde na Bíblia que você encontra a base para você provar que tem fé em Jesus Cristo fazendo uma coisa muito louca, bem fora do esquema ali, o natural. Não é essa a proposta de fé. Já falamos sobre fé aqui. Recebemos fé da parte de Deus para crer nas promessas do Senhor. Eu não recebi da parte de Deus o dom da fé para fazer mágica gospel. Recebemos o dom da fé para crer na palavra de Deus que dá vida, que me faz optar, decidir pelas coisas eternas que não se veem, e não me apegar loucamente por coisas materiais que qualquer vento pode tomar de mim. Você vê de onde vem a preocupação ansiosa? Essa fé está enraizada na palavra de Deus. A fé bíblica ela tem raízes profundas na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é certa, ela é eterna. E não aquelas coisas que vemos que logo passam. Então, mais uma vez, a bola volta para o nosso pé. O nosso problema está, então, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Lucas 21:33 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente escolhe muito facilmente pelos céus e pela terra. E as palavras do Senhor é o plano B. Daí vem, então, as angústias insuportáveis que a gente sofre. As coisas eternas são o plano B, quando eu não tenho mais opções materiais. Versos 29 e 30. Jesus então vai exortar os seus a não viverem preocupados como os pagãos, que não têm no que crer. Eles não têm a palavra de Deus, não têm as verdades eternas, certas, a vida que vem pela confiança na palavra de Deus. E Jesus vira para os seus, os comissionados, os chamados para continuar o seu ministério e a pregação do Evangelho, que chegou até nós hoje. Então, eu e você não somos crentes de segunda classe porque sofremos com preocupações ansiosas. Nós somos pecadores. Como esses homens que são aqui exortados seriamente pelo Senhor Jesus.
a não viverem com essa preocupação ansiosa como era comum dos não crentes, dos pagãos. Não façam como eles, vocês têm o que eles não têm. Eu não sei vocês, mas eu preciso ser muito lembrado disso. Muito lembrado disso. No verso 31 temos aqui uma claríssima exortação bem prática de uma pessoa salva por Jesus Cristo. Verso 31 diz assim: busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não está falando de riqueza. Esse texto não propõe riqueza. Esse texto propõe provisão divina. Naquilo que eu preciso. Aquilo que pode suprir tanto o meu corpo quanto a minha alma. Aquilo de eterno que pode me capacitar a lidar com a maior alegria ou a maior tristeza que eu possa vir a enfrentar neste mundo. Eu não estou no céu, eu estou nesse mundo que jaz no maligno. A provisão divina, sem dúvida, é a capacitação para me lidar com a maior alegria ou com a maior tristeza. Busquem, pois, o reino de Deus. Lá no Sermão do Monte vai ter ainda, e a sua justiça, a sua palavra. E é nesse exato momento que Jesus dá aos seus discípulos uma palavra direta, segura e confrontadora. Ele toca no ponto que mais nos aflige diante da preocupação ansiosa. Não tenham medo. Não tenham medo. Pequeno rebanho, aquele grupinho de 12 que estavam ali. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então não foi lhe dar uma conta bancária rechuchuda, não foi sanar todos os seus problemas materiais, mas foi lhes garantir vida. Vida. E a vida, ela vem, está em Cristo Jesus, nos foi outorgada pelas suas promessas que estão na sua palavra. Mas o começo é muito confrontador. Preocupação ansiosa gera o quê? Medo. Medo porque a preocupação ansiosa coloca toda a nossa confiança no que pegamos. Não lida com as coisas eternas. Tudo é urgente, nada pode esperar. Todos estão sempre atrasados. Ninguém tem um problema maior do que o meu. Ninguém me ama, ninguém me quer. São todas questões que vêm no bojo da preocupação ansiosa. E sofremos. Estamos lidando com o que vemos. E a fé está completamente ligada no que não vemos. Mas são fatos eternos. Imutáveis. Porque vem da palavra de Deus que nos deu vida. Então o antídoto para o medo é confiança bíblica. É fé bíblica. O combustível da fé, sem dúvida alguma, é aquilo que não é material. Porque o que é material some. Mas o combustível da fé, sem dúvida alguma, é tudo aquilo que é eterno. Isso está na palavra de Deus. Eu tenho pouca esperança para uma pessoa que quer alívio para as suas aflições distante da palavra de Deus. Nessas entrevistas, agora para a recepção, a membresia e a gente ouvindo as confissões de fé, houve uma pessoa que sempre que a gente o arguía, sobre devocional, sobre oração e tudo mais. Não, faço. Não, estou lendo. Fiz as tarefas, tal, tudo mais.
E no nosso encontro eu sentei com a pessoa, olhei bem para os olhos dela. Temos acompanhado aquela família ali em Estiva. E sabemos de problemas bastante significativos que a gente está tentando ajudar. E eu olhei bem para os olhos daquela pessoa e falei, você lê sua Bíblia? Ah, leio. Vou perguntar de novo, você lê sua Bíblia, você ora? Baixou a cabeça e disse, não. Mas não quanto? Nada. Nem ora? Não. Aí a gente vê que não há esperança. Não há esperança. Coisas materiais afetam as circunstâncias daquela família ali? Sim, mas as coisas materiais acabam. E sem uma dependência da palavra de Deus, sem vida provida pela palavra de Deus, não há esperança. O oposto da preocupação ansiosa é o que o Senhor Jesus está exigindo, que é confiança na palavra dele, fé bíblica. Buscar o reino de Deus, sem dúvida, é um meio para satisfazer as necessidades ou para aplacar as necessidades materiais das pessoas. O problema é que a gente não tem um outro extremo, ainda mais alongado, daquela pessoa muito apegada às coisas materiais, ela não tem também contentamento. Ela nunca está satisfeita. Pelo medo de perder o que tem. O que tem nunca lhe dá tranquilidade, então ela precisa de mais. E o que tem não lhe traz paz, mas lhe traz medo, insegurança. Aí vai o Senhor aqui e diz que o reino, buscar as coisas do Senhor, a sua palavra e o seu reino, satisfaz essa preocupação ansiosa que exige que você veja para se sentir seguro. E o reino de Deus te faz crer naquilo que você não vê, mas tem toda a segurança de que é Deus quem está te dando, te provendo e cuidando de você. Isso parece muito estranho, até paradoxal. Nós ganhamos nossa vida desistindo dela nas Escrituras. Nós somos os verdadeiros líderes servindo. Nós temos nossas necessidades materiais satisfeitas quando nós não nos preocupamos com elas, mas buscando o reino de Deus como a nossa prioridade. Paradoxos que nos levam ao exercício da fé naquilo que não vemos e deixam o material numa posição de utilitária, não de como Senhor da minha vida. Quando as coisas materiais que conquistamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, que Deus nos dá também, nos servem, estão cumprindo o papel dela, mas quando eu sirvo as coisas materiais, estou colocando essas coisas no lugar de Deus. O nome disso é idolatria. Quantas vezes o Senhor aconselha mulheres a não serem escravas das suas casas? Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que arrumar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Espera aí, quem é que manda aí? É a casa que é a sua senhora ou você é a senhora desta casa? Quando nós nos apegamos às coisas temporais e colocamos toda a nossa esperança de alegria e conforto nelas, sofremos. Sofremos, porque nunca estamos satisfeitos. Então Jesus agora dá um passo bem específico e prático para todos os discípulos. Todos os discípulos de Cristo devem dar esses passos práticos que vão ser vistos no verso 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Esse passo de vender o que temos e dar a alguém, dar aos pobres, como é a proposta do texto,
se baseia no princípio do verso 34. Não estamos lidando, não há uma ordem aqui, venda tudo e dê para os pobres. Até a questão da bolsa, né, de você preparar uma bolsa forte, que não rasgue, é para que as suas coisas durem, você possa guardar as suas coisas dentro e você as mantenha, não as jogue fora rapidamente com uma bolsa furada. Mas joga a luz sobre o verso seguinte. Se você tem essa desprendimento de vender as suas coisas e dar para quem precisa, de guardar o que tem numa bolsa forte para não viver desperdiçando o que tem, está exatamente apontando para o verso 34. Onde está o seu tesouro? Aí? É isso aí. É isso aí. Isso, sem dúvida alguma, é o antídoto que Deus nos dá para vencer a preocupação ansiosa, descontrolada. Exercite fé bíblica. Ponha o seu coração e os seus olhos no não material, porque o material passa e a vida que você recebeu, que está na palavra de Deus, ela é atemporal. E os seus bens, aquilo que você achava até então tão necessário para a tua paz, segurança, esperança, você está vendo que não podem te garantir isso. Muito pelo contrário. Te escravizam, te entristecem e te empobrecem na alma. Pois onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas materiais que perecem, e você vê, toca, te dá até um certo significado por algum momento, muito rapidamente elas passam. Nós sabemos disso. Quantas coisas nós já conquistamos, compramos, tivemos. E até aquela experiência complicada, né, de você querer muito alguma coisa, legítima até, mas você não precisar dela. Mas você quer aquilo porque te dá um sentimento de poder, de posse, de ganho, de vitória. Temporal, mas vitória. Aí você compra. Aí depois você senta em casa, pensa aquele blocão, aquele tijolão com 120 parcelas. Aí dá aquela vontade de chorar. Agora já era. Uma época, quando eu falei sobre esse texto há um tempo atrás, eu falei, se você não está em condições de passar para a porta loja 100 sem pecar, atravessa a rua e olha para o outro lado. Então, a pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus, jamais ela terá falta de qualquer coisa no que diz respeito àquilo que Deus provê para o nosso bem. Deus proverá sempre. Eu não estou dizendo, irmãos, que nossos problemas acabaram, porque a gente compreendeu o dano da preocupação ansiosa, descontrolada. Porque até muitas vezes as coisas que a gente sofre hoje foi por causa de decisões erradas que nós tomamos, escolhas erradas, apego às coisas materiais de tal forma que a gente criou buracos que hoje a gente sofre um pouco para tapar. Então, sem dúvida, Deus não é responsável pelas consequências dos nossos pecados, mas Deus, sem dúvida alguma, é responsável por nos dar a paz que ninguém pode dar. De você e eu, ainda que estejamos com as lutas da vida que a vida nos impõe, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça sempre vai nos fazer crer nas promessas do Senhor, nos seus cuidados para conosco, que vai nos capacitar a lidar com o que precisamos na alegria ou na tristeza. Então o Senhor sempre nos proverá, se nele cremos e o buscamos em primeiro lugar. Talvez a gente não tenha tanta saúde física quanto o irmão do lado, pode ser. Talvez eu não tenha tanta riqueza quanto aquele do outro lado, provável. Mas nós sempre teremos o que realmente precisamos. Eu quero ler alguns textos com vocês. Abra a sua Bíblia no Salmo 37, verso 25. Salmo 37.
verso 25. Já fui jovem. Chegamos? Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo, e aqui é aquele que Deus deu vida em Jesus Cristo, desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Se a nossa segurança está em bens materiais, naquilo que vemos, esse texto não faz sentido. Mas se a nossa confiança está na provisão de Deus para aquilo que precisamos, esse texto faz todo sentido. Todo sentido. Mais à frente um pouquinho, Salmo 84, 11. Salmo 84, 11. Podemos ler o 12 também. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O texto não fala de riqueza. O texto não fala de bens materiais. O Deus, sem dúvida alguma, está nos falando de sermos honrados pelo Senhor. Aquele que tem o Senhor como sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Agora, para terminar, vá lá para Isaías. Isaías capítulo 33. Isaías 33, versos 15 e 16. Isaías 33, versos 15 e 16. Diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Olha a vida aí. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Eu creio que estamos lidando aqui com verdades tanto para o presente quanto para a eternidade. Estamos lidando com a vida que recebemos em Cristo, que será plenamente desfrutada na eternidade. Há promessas completas, perfeitas, tanto para o presente quanto para o futuro. Para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a gente enfrenta coisas na vida, coisas que a gente buscou com impulsividade, com desejo ganancioso, com escolhas erradas, com decisões erradas, às vezes querendo até acertar. A gente passa por situações que batem a nossa porta sem a gente procurar. Tudo isso porque a gente não está no céu. A gente está no mundo onde Satanás é o príncipe. Deus não nos deu o seu Espírito para habitar em nossas vidas para enfeitar. Deus nos deu para recebermos a capacitação para buscá-lo em primeiro lugar. Porque se nós o buscarmos em primeiro lugar, existem promessas do Senhor que seremos supridos, providos. Que seria uma preocupação legítima e uma preocupação ansiosa. A linha é muito fina, falava com o pastor André há pouco. A linha é muito fina. Existem correntes que dizem que toda preocupação é pecaminosa. Eu não desminto essa ideia totalmente, porque a linha é muito fina. Porém, eu creio que nós podemos ter uma preocupação zelosa. Aquilo que é a nossa responsabilidade, fazermos dedicadamente.
E sabermos parar no momento onde a gente percebe que podemos começar a andar num precipício que vai trazer só medo e segurança numa escada, numa mãozinha, numa corda, em coisas materiais que podem estar ali ou não. Eu saber parar antes e esperar e confiar na providência divina, não acreditar que só aquilo que eu pego e vejo é o que eu preciso, mas as coisas eternas terem o valor devido no meu coração. Não batizar de eu preciso disso agora, aquilo que pode esperar, por mais que a gente possa passar por algum tipo de aperto. Irmãos, quantos nas Escrituras, quantos homens do Senhor, o próprio apóstolo Paulo, quanto esse homem foi calejado pelos sofrimentos que a vida impôs, sendo um homem temente a Deus, usado por Deus de maneiras espetaculares. Por que nós vamos passar por esta vida sem arranhão? Agora, daí eu taxar isso de falta de fé, talvez você esteja com uma pane naquilo que é no seu apego àquilo que é material como a solução. Eu tenho que estar com a minha saúde voando para poder estar dando um bom testemunho da minha fé. Será mesmo? Pastor Rousseau Shedd, um homem que eu tenho um enorme respeito, me ensinou muito. Morreu com câncer, comendo feio ele, sofreu um pouco no final. Será que faltava fé naquele homem? Tantos homens de Deus aí batalharam pelo Evangelho, o próprio apóstolo Paulo e outros. Será que foi falta de fé o problema ali? Então vamos amadurecer para entender que neste mundo passaremos por aflições. Mas se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as preocupações não nos escravizarão, nos farão trabalhar dedicadamente. E compreender que eu serei provido na alegria ou na tristeza, porque a promessa do Senhor é de que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o meu Deus me proverá com as coisas eternas, com aquilo que não passa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, eu te agradeço muito por a gente poder pensar nessas verdades espirituais tão sérias, que nos confrontam a Deus. O próprio Senhor Jesus confronta ali seus discípulos que eles não podem mais agir como os pagãos. Nem nós, Senhor. Nem nós. Nós não podemos agir diante dos desafios que a vida neste mundo nos impõe como quem não tem esperança, como quem não recebeu a vida que a palavra de Deus garante se estamos em Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, somos pecadores. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. A tua solução para isso é buscar o teu reino em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Pai, a não botar nada na frente do teu reino. Trabalharmos dedicadamente naquilo que o Senhor nos dá para fazer nesta vida, mas não em detrimento do teu reino e da tua justiça. Porque é daí que vem a segurança das coisas eternas. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a exercitar essas verdades bíblicas para que possamos encontrar no Senhor tudo o que precisamos para vencer o medo, o escravizador medo que nos faz acreditar que bom é aquilo que eu vejo, mas certo é aquilo que eu não vejo, mas creio. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a confiar no que cremos, a viver pelo aquilo que confessamos. Ajuda-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amados, uns com os outros.